O assunto agora é café aqui no Agricultura BR e nós temos acompanhado nestes 2 últimos dias, principalmente na quinta-feira, alguns recursos mais expressivos para os negócios nas bolsas internacionais. Bolsa de Nova York, com a Arábica, recuou ali em torno de 5% nesta última quinta-feira, a Robusta caiu 8%, hoje essas quedas continuavam. E o que isso significa para os mercados de café é o assunto da nossa entrevista com Haroldo Bonfá, que participa conosco ao vivo pela internet. Haroldo, depois de altas expressivas também, né? O café tem tido uma movimentação assim, né? Altas expressivas, depois quedas expressivas também. Tivemos aí este cenário, né? Hoje está caindo menos, mas está caindo também. Quais são os motivos dessa volatilidade nos dois mercados, tanto de Arábica quanto Robusta? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Bom, já se esperava que ia haver essa recuperação, né? Nós batemos recordes, por exemplo, no Robusta, na Bolsa de Londres, na posição julho, seguidos. E todo mundo sabia que isso não ia durar. Esses recordes vieram de números provenientes que os preços internos praticados estavam absurdos. Saíram de um patamar de 60 mil dongs o quilo, foi para 134 dongs o quilo. Quer dizer, isso refletindo um espero do mercado local que ia entregar, que estava preocupadíssimo com a seca que houve, com a falta de chuvas, enfim, uma série de movimentos, né? Tivemos problemas logísticos, etc. Então, tudo isso culminou com esse desespero vietnamita que refletiu a Bolsa Londres, que refletiu mercado. Então, agora, nos últimos 3 dias, a bolsa lá o mercado interno do Vietnã já está caindo, né? Os números já estão muito mais sensíveis à queda, uma vez que começaram as chuvas e notícias de chuvas futuras, importantíssimo para a florada que há de vir. E tudo isso arrefeceu um pouco os ânimos do mercado internacional, disparando essas quedas, ordens de vendas fortíssimas, como você já mencionou, que refletiu concomitantemente com a posição de Nova York. E, obviamente, espirrou isso no mercado interno e deu uma boa travada. Haroldo, já que você comentou ali no final da sua resposta a respeito do Robusta, e o Robusta vinha hoje mais cedo, tá? Pode estar caindo mais, pode estar caindo menos, mas hoje a gente via perdendo até 45 dólares por tonelada na Life. Como que essas precipitações ou expectativa de precipitações consegue mudar o mercado tão rápido que há poucas semanas a gente estava falando a respeito da revitalização das máximas registradas na Bolsa? Bom, a queda, só para você ter uma ideia, nos últimos 5 dias de Londres foi quase 14%. Perdeu 546 dólares por tonelada em 5 dias. Números extremamente absurdos, muito fortes, né? Mas eles já estavam inflacionados. Todos sabiam. Quando você negocia um conilon aqui no Brasil a 150 até 120 reais a saca, era um número que nunca se imaginava, né? Então, esses números estavam fora do controle. Quem conseguiu vender naquela época recente, né? E nós estamos falando de 5 dias atrás, tinha toda essa perspectiva de falta de café, e todos esses ajustes são normais. O café é comum, essa volatilidade. Esses, como eu já mencionei, foram recordes na Bolsa de Londres, e não um recorde, recordes seguidos. Tivemos altas contínuas durante uma semana, recorde atrás de recorde. Estava fora de controle, né? Eram números que não estavam e que
vão se ajustar. Isso faz parte aí de todo esse movimento. Tem essa discussão que não podemos esquecer de modo algum, que é a entrada da safra do Conilon, né? Já todo vapor, a colheita, e daqui para frente nós vamos ter números de qualidade e quantidade muito mais acurados. E com isso nós vamos fazer esse conceito de balanço entre oferta e demanda mundial e ver se isso vai atender ou não e com isso refletir nos preços. Pode sim que haja assim, novas correções, né? Porque esses ajustes vão depender de todas essas forças internas, externas, posições dos fundos, né? A posição do dólar, né? Importantíssimo, e tudo isso vai refletir nos preços que vão, como eu já disse, respingar tanto no Arábica como no mercado interno. E são importantíssimos para que tenhamos aí números positivos de exportação. Muito bem, Haroldo. E agora, falando especificamente de café arábica, né, e nós vimos um cenário que foi muito positivo também durante o mês de abril, enquanto que a arábica também recua em Nova York. E no fator clima, a gente não tem muita mudança aqui ou expectativas de alterações sobre safra brasileira, principalmente. O que tem trazido na somatória dos fatores aí para impactar também o arábica negociado em Nova York? Eu estava olhando até o café aqui no Brasil, na B3, claro que o volume é muito menor, e o café na B3 estava subindo. Haroldo, o que está explicando este cenário para o café? Bom, o arábica ele tem uma composição muito aberta, muito abrangente, né? Porque ele pega várias posições, principalmente Minas Gerais, né? Tanto essa parte sul de Minas, Cerrado, o norte de Minas Gerais, tem toda assim uma grande variação. Nós estamos falando aí de quase 45, 47, depende, 40 milhões de sacas, né? Um volume muito grande que sofreu com seca, né? A questão 4 meses atrás, 5 meses atrás, teve aí uma maturação um pouco precoce devido a essa antecipação, né, de todo, e com isso já tem aí alguns cafés precoces arábicas entrando no mercado. É muito cedo ainda para a gente falar qualquer coisa antes de junho, julho, em termos tanto de qualidade como de quantidade a ser colhida. Tem muita gente falando que o café está muito verde, está muito miúdo, e nessa época ainda não dá para você cravar se a safra vai ser a colheita boa ou não, né? Mas o mercado muito assustado com isso, e isso fez com que o mercado subisse. Depois, agora, com a entrada da safra e a termos mais números mais aprimorados, que isso vai acontecer provavelmente em julho, tem sim essa possibilidade do mercado. Hoje, ela está muito mais atribuída a essa correlação positiva que há entre a bolsa de Nova York, quando um sobe, o outro sobe, e quando um desce, o outro desce. Tem a ver com a substituição do arábica pelo conilon. Conilon ficou muito caro, as pessoas estavam usando mais o arábica. E com isso, naquele momento, fez o mercado subir. O mercado de conilon descendo, a pessoa vai falar, opa, também não preciso mais desse arábica, desse volume, né? Então, todos esses ajustes, o mercado entende isso como normal e ele está acompanhando aí as expectativas. É muito cedo ainda para a gente definir que número que vai ser, e tem muita gente no mercado falando se vai continuar a subir, se vai continuar a descer. O que nós sabemos no arábica é rompimento no julho 4 da posição de $2 a libra peso, que não rompeu ainda, né? É um marco significativo. Ou seja, ao romper esse nível, aí sim ele vai buscar níveis mais baixos.
Isso são dados estatísticos, Fibonacci, média móvel, e estava numa posição sobrevendida, né? E isso já era esperado, essa correção. E com isso a gente vai acompanhando tanto esses notícias como essas notícias técnicas, que compõem aí essa finalização do preço e como o mercado vai reagir a tudo isso.